Hello, galerinha! Welcome back to my channel. I'm Jessica from Brazil. Que saudade que eu tava de vocês, gente. Mais um vídeo aqui pro canal. Voltei, né? Voltamos. E espero que sejam todos bem. E hoje o vídeo vai ser muito importante porque é um vídeo que, como eu sempre quis, desculpa o barulho, gente, essa rua é muito movimentada de caminhão. Então, I'm sorry. Esse vídeo vai ser em português porque como uma das coisas que eu sempre quis foi ajudar as pessoas do Brasil e dar informações para que elas também possam realizar sonhos, assim como eu realizei, tá bom? Então esse vídeo eu vou contar detalhadamente toda a minha entrevista, né, com a Etihad. Deixa eu mostrar aqui a minha asinha, né, que eu trouxe embora. Tá aqui meu nome, né, Jéssica Cabin Crew. Muito fofo, né? Como vocês sabem, eu saí da companhia, alguns não sabem, alguns sabem. Eu saí sim. Motivos. Posso contar num outro vídeo, mas esse vídeo aqui é especialmente para ajudar vocês, então eu não vou entrar em detalhes agora. São motivos pessoais, não tem nada a ver com a companhia em si. A companhia é muito boa, maravilhosa, tá? Foram motivos pessoais que hoje eu até vejo de outra forma, né, com tudo que está acontecendo lá. Às vezes foi um livramento, por que não? Pode ser sim. E é isso, Deus é muito bom, confio muito em Deus e os caminhos estão abertos, tem muita coisa ainda pela frente. Mas enfim, esse vídeo é para ajudar vocês e eu vou contar direitinho como que foi a minha entrevista, porque, como muitos já sabem, a Etihad tá vindo pro Brasil. Isso mesmo, ela vai vir contratar aqui os brasileiros e eles vão vir para São Paulo. Ninguém sabe ainda ao certo a data certa. Tava previsto aí já para abril, né, mês que vem, por isso que eu trouxe esse vídeo aqui logo para vocês. Mas ninguém sabe ainda ao certo por causa das coisas também que estão acontecendo lá. Gente, desculpa aí os olhares que eu ainda não consigo olhar só pra câmera, então não foca nisso, foca nas palavras, tá bom? Né, no assunto que eu tenho pra vocês, que é muito importante pra quem quer aí passar na entrevista, tá bom? Então, a minha entrevista, gente, foi em 2024. Peraí, agora eu tô perdida. Não, nós estamos em 2020, nós estamos em 2026. I'm sorry. A minha entrevista foi no início de 2025, fevereiro de 2025, tá bom? Ano passado. E o que eu fiz, gente? Eu aluguei o Airbnb numa cidade próxima aqui pra ficar sozinha, pra ficar mais tranquila, pra poder fazer a entrevista. Porque, como muitos sabem, eu tenho filho, eu tenho marido, e a entrevista pra nós brasileiras ela acaba sendo de madrugada, porque lá a hora são muitas horas a mais, né? São 7 horas a mais. Então acaba que cai no madrugadão pra gente, e pra não ter esse incômodo de às vezes acordar alguém ou alguém acordar e atrapalhar a entrevista, eu preferi fazer isso. Então é uma dica também aí pra quem tem muita gente em casa e quer ficar mais sozinho, né? Dá pra alugar aí um quartinho em Airbnb pra poder fazer a entrevista mais tranquila. Mas agora vocês vão para um assessment, né? Quem vai participar em São Paulo vai ser pessoalmente, então é diferente, gente. O que eu fiz foi virtual, por isso que, né, eu aluguei alguma coisa e fiz a entrevista virtual. É muito legal que eles vão vir pro Brasil, mas também é triste porque não sei se vai continuar, né, os assessment de forma virtual, que é muito bom para nós, né? A gente não precisa sair de casa. Esperamos que continuem sim, mas enfim. Vamos direto ao ponto, né? Chega de blá blá blá, vamos pra entrevista. Então eu aluguei e a entrevista foi de madrugada, eu fiquei treinando aí até uma hora, acho que começou 1 hora da manhã. Enfim, primeira dica, né, gente? A roupinha, né? Você tem que estar ali arrumadinho, como se fosse mesmo um camicru, que eles observam muito isso, né? Tanto homens quanto mulheres, tá? Para as meninas aí eu botei a saia que vai abaixo do joelho, porque as companhias lá, né, contratam. Os uniformes são sempre abaixo do joelho, né? As saias. E saia preta, camisa branca e um blazer preto. Sapato cobrindo ali os dedos, tá, gente? Os pés. Não usa sandalinha aberta, usa sapato mesmo. Porque, mesmo que foi virtual, eles pediram a gente pra se levantar. Então, eles viram todo o nosso corpo, tá? E tá, começou a entrevista, gente. Tinha quase umas 40 pessoas na sala virtual, tá? Foi via Teams, eu acho, o aplicativo. E muita gente, a gente entrou e a gente ficou lá conversando entre nós, eles demoraram um pouquinho a entrar. Depois que eles entraram, eles começaram a explicar tudo sobre a empresa, gente. Falar muita coisa, tudo, valores,
da empresa, né, missão, aquela coisa toda. Como que é viver lá em Abu Dhabi. E entre essa conversa eles faziam algumas perguntas, quem quisesse responder podia levantar a mãozinha lá na entrevista e responder, tá bom? Mas não era obrigado. Eu não respondi nada, por exemplo. E tá, eles explicaram tudo, salários, benefícios, tudo, tudo, tudo. Isso demorou bastante, gente, demorou um cadinho. E até eles começarem a chamar pessoa por pessoa, né? Daí eles falaram que iam começar a chamar as pessoas para as entrevistas particular, né? No privado. E aí tá, eu fiquei bem tensa. E aí, daqui a pouco, assim, minha tela ficou preta do celular. Eu achei até que a conexão tinha caído, porque ficou preta por alguns segundos. Eu falei, ai meu Deus, o que aconteceu? Aí daqui a pouco a recrutadora entrou. E aí, né, no começo, assim, é bem. Dá borboletas no estômago, né? Mas, assim, a recrutadora foi um amor, maravilhosa. Parecia que eu tava conversando com uma amiga, assim, de anos. Um doce, ela, maravilhosa. E eu lembro do rostinho dela até hoje. E assim, a primeira coisa que ela fez foi checar todo o meu corpo. E isso tanto para homens quanto para mulheres, tá, gente? Então, ela pede para olhar o seu pescoço, ela pede para você sorrir, virar de um lado pro outro, para você aproximar seu rosto. Tive que mostrar do cotovelo para cima, né, os braços aqui, né? Só do cotovelo para cima, tá, gente? Mostrei para mostrar, mostrei as mãos, né, frente, costas. Tudo isso para checar, gente. Manchas muito proeminentes, tatuagens, né, em lugares visíveis. E depois ela pediu para mim levantar também, ficar em pé de frente, dar uma volta, tá? Enfim, ela olhou tudo, né? As pernas também. E por isso que vocês têm que estar com a roupa certinha. Não vai me botar só a camisa e ficar lá com short de pijama, que não dá certo se for virtual, né? Enfim, se arruma bonitinho, tá? E depois de checar tudo e fazer umas perguntas de sim ou não e tal, aí ela começou realmente a entrevista, que foi com a pergunta que sempre vai cair em toda entrevista, que é fale sobre você. Tell me about yourself. E daí, né, você precisa falar do lado profissional, né, gente? E sempre tentando encaixar ali coisas a ver com customer service, né? Que ao a ver com a aviação, né? E é isso, tem que tentar trazer o seu perfil para esse meio, né? Não falar coisas muito além, que não tem nada a ver. Enfim, falei sobre mim e também não ser muito longo. Eu falei aí coisa de 1 minuto e meio. E tá, depois ela perguntou por que Etihad, né? Por que eu escolhi essa companhia? A outra pergunta foi por que eu queria ser um cabine crew e quais as responsabilidades que eu achava que um cabine crew tinha. Então estudem aí sobre a profissão também e sobre a companhia que vocês estão aplicando, tá? Ela perguntou também se eu já tinha passado por algum conflito ou com meus colegas de trabalho ou com o cliente e como que eu resolvi isso. Então você tem que contar uma historinha, uma situação, mesmo se for verdade ou não, você pode criar uma história, mas enfim, você tem que, né, falar toda a historinha e como que você resolveu, como que você se saiu, né, contar isso. Depois, ela fez uma pergunta que, assim, ficou marcada, assim, pra minha vida, sabe? Depois ela ter perguntado por que eu queria esse trabalho, por que eu queria Etihad, ela perguntou por que do fundo do meu coração, bem assim, from the bottom of your heart, do fundo do meu coração, por que eu queria ser cabine crew. E isso, assim, marcou muito, sabe? Foi uma pergunta bem impactante, que eu não consegui ser nada mais do que sincera. Que era que eu queria ser cabine crew, porque eu queria mudar a minha vida, mudar a vida da minha família, né? Então foi muito legal, assim, ela ter feito essa pergunta. Depois ela pediu pra mim escolher um cartãozinho. Ela mostrou 3 cartinhas com números. E aí eu escolhi número 2, não me lembro direito. Eu sei que o nome, a palavrinha que tava era food. E aí eu tinha que falar 2 minutos sobre isso. E eu falei lá, gente, falei qualquer coisa, como eu era da área do fitness, eu falei que eu me alimentava bem, que food, né, que a comida é muito importante, nananã, para se manter saudável. Isso geralmente é para você checar aí o seu inglês, se você consegue falar sobre coisas aleatórias, né? E tá, e por último foi a dinâmica, tão famosa dinâmica aí de todas as companhias aéreas, que é assim, o terror de nós, né, participantes aí do recrutamento, né, que
mesmo online, né, teve a dinâmica, tá? Ela falou pra mim que ela ia ser uma cliente de um restaurante e eu ia ser a garçonete. E daí ela falou que eu tinha espirrado comida nela. E aí ela começou o teatro, né? Ela perguntou se eu era uma boa atriz, né? Eu falei, não, infelizmente não. Eu falei na real, né? E ela riu e tal, foi bem descontraído, foi bem legal. E aí ela começou a falar e ela começou a perder a paciência, como se fosse algo bem real, assim, gente, né? Eu tinha espirrado o negócio dela e a primeira coisa que eu fiz foi pedir desculpas, né? Foi oferecer pra lavar a roupa dela, eu ofereci um desconto pra ela, só que ela continuava a escalar as coisas. Eu acho que era pra ver se eu perdia a minha paciência, sabe? Porque o cabin crew, ele tem que ser paciente, ele tem que ser calmo, mesmo under pressure, né? Então, eu me saí bem, porque assim, eu dei todas as possibilidades, sabe? Dei várias. Me abri assim, sabe? Dei várias possibilidades mesmo, de tipo, quer que eu lave sua camisa, quer que não sei o que, posso te dar um desconto, porque eu falei que eu tinha um desconto lá, de garçom, que eu poderia oferecer pra ela e um amigo, eles viriam de graça na próxima vez, pedir mil desculpas, enfim. Ela tentou escalar a situação pra saber mais, né? Assim, se a gente perdia a cabeça. Mas enfim, foram essas as questões, gente. Para vocês verem, não tem bicho de sete cabeças. Todas as companhias basicamente passam por essas questões, tá? Podem ter questões a mais, com certeza pode. Mas as básicas foi o que caiu para mim, foram isso aí. A dinâmica, a cartinha e algumas perguntinhas. Nada demais. A questão, acho que muito aí que muda, que pode virar o jogo aí para você, é você conseguir achar um ponto pra você manter a calma, sabe? Porque realmente a gente fica nervoso, fica muito nervoso. Quando ela apareceu na tela assim, eu fiquei muito nervosa. Só que o jeito dela, se você pegar um recrutador assim amigável, você vai conseguir relaxar mais, né? Depende muito aí das dinâmicas aí. Mas enfim, eu fui muito sortuda quanto a isso, porque a minha recrutadora foi maravilhosa. E eu saí da entrevista assim, não vou dizer, eu saí bem mal, porque eu achei que eu não tinha passado por causa dessa dinâmica final aí. Eu achei difícil, como ela foi escalando as coisas, eu achei que ela não estava gostando das minhas respostas e por isso ela continuou. Mas enfim, não, foi tudo ao contrário, eu passei, né? E essa não é a pior parte, digamos, porque ainda vem coisa por aí, né? Depois da entrevista você recebe um teste de inglês que é bem complicadinho. E eu posso trazer um vídeo aí falando sobre isso também, mas hoje o vídeo era realmente para falar sobre isso, tá? Sobre a entrevista. E eu acabei de ver, né? Eu ia filmar esse vídeo e eu acabei de ver que a Riyadh Air também vai vir pro Brasil. Pode olhar no site oficial deles que tá lá, São Paulo. Então, para quem quer, né, ainda ser comissário e ir pro Oriente Médio, tentar a carreira lá, gente, vai vir grandes oportunidades aí pela frente. Apesar do que eles estão passando lá, né? Que o mundo tá passando, né? Com essa guerra. Mas eu acredito fielmente, assim, que tudo vai passar, que as coisas vão ficar bem. E tudo isso passando, a aviação vai vir muito forte, gente. Então, para quem quer, vai ser o momento, assim. Não sei o que dizer, não sei o que pensar sobre essa guerra, sabe? Eu tô muito grata de estar aqui no Brasil nesse momento, porque apesar do nosso país ter vários, inúmeros problemas, a gente nunca teve, assim, uma guerra. A gente não sabe dizer como é que é. Meus amigos lá, assim, tô super preocupada com eles de verdade. Tenho muito mais amigos lá, acho que aqui no Brasil, eu tenho muitos mesmo. Mandei mensagem para quase todos e para os grupos que eu tenho lá. E assim, não é uma situação fácil, né? Mas eu acredito fielmente sim que vai passar, que vai ficar tudo bem. E assim, para quem quer, né, se arriscar ainda nesse mundo da aviação, o momento vai ser propício depois que tudo isso passar, né? Então a Riyadh Air tá vindo pro Brasil, a Etihad tá vindo pro Brasil, a Emirates sempre vem, né? Sempre vem quase todo mês aí pro Brasil. Então, estejam prontos, né? Estudem muito, façam mentorias, comprem aí os cursos que vocês sentirem que precisam, porque tudo ajuda, gente. Tudo, né? Tudo é válido. E assistam muitos vídeos também no YouTube que também ajudam sobre entrevistas e tudo mais. E é isso, contem comigo que eu vou trazer mais vídeo aqui pra vocês, tá bom? E sucesso na jornada de quem
quer ser cabem cru. Se você sonha com isso, é porque algo aí no seu coração já é seu, sabe? E é isso. A questão é você se dedicar, porque sempre tem vaga, gente. Porque tem muita empresa contratando. Então, não deu certo. Não se prenda só a uma companhia. Essa é outra dica, né? Não se prenda só, meu sonho é Emirates. Poxa, tem tanta companhia boa, pagando às vezes até mais. Então, tipo assim, se dedique e se candidate, né? Para as companhias, seja a mente aberta, né? E vai dar tudo certo. Um tchauzinho pra vocês. Fica aí com as minhas asinhas. Um beijo.